Salve, salve, produtor. Aqui quem fala é o Tauan, fundador do Gestor Rural. O objetivo desse vídeo, produtor, é te explicar um pouquinho como a nossa tecnologia do Gestor Rural pode te ajudar no seu dia a dia. Primeiramente, produtor, você precisa entender o que é o Gestor Rural. O Gestor Rural, produtor, é um sistema de gestão nativo no WhatsApp. O que isso significa? Que você, para ter um sistema de gestão, você não precisa ir na internet, colocar e-mail, senha, fazer login, etc. Basta você ter o WhatsApp instalado no seu celular que você já consegue fazer gestão pelo nosso sistema. Dito isso, como é que o nosso sistema funciona? O nosso sistema é composto de três grandes módulos. O primeiro módulo é o módulo do caderno de campo, produtor. É aquele módulo onde você registra todas as suas atividades realizadas em campo. Podem ser desde operações agrícolas, né? Plantio, adubação, colheita e etc., até atividades de rotina, como manutenção de cerca e de uma irrigação. O segundo módulo é o livro caixa, produtor. É onde você lança todas as suas despesas e vendas. E o terceiro módulo, produtor, é o de relatórios. Não é? Então, como é que funcionam os relatórios, produtor? A partir dos seus lançamentos de caderno de campo e de livro caixa, o sistema organiza todas as suas informações para você. Então, ele gera relatórios comerciais, relatórios de centro de custo, de despesas para você, os relatórios de plantio, de colheita, etc. Né? Sem que você perca tempo organizando essas informações. Basta você lançar no sistema que o nosso módulo de relatórios organiza tudo isso sistematicamente para você. Tá certo? Primeiramente, como é que acessa o sistema de gestor rural? Produtor, é simples. É uma conversa no WhatsApp. Ou seja, basta você chamar a gente no nosso número, não é? No nosso número, ou você entrar via link de WhatsApp. É muito simples. Entrando no sistema, você entrou lá no seu celular, chamou a gente no nosso número. Você vai cair dentro do gestor rural. A primeira interação que você vai fazer, você vai ser direcionado para a etapa de cadastro. O cadastro, produtor, a gente está com um cadastro simplificado. Ou seja, primeira coisa que ele me perguntou aqui, ó, o meu nome, Tauan Manieri. O cadastro simplificado é justamente, produtor, para te ajudar nessa jornada de fazer o cadastro com facilidade, né? E aí no cadastro, produtor, ele vai perguntar coisas muito fáceis de responder. Alguns dados pessoais seus, seu nome, o seu CPF, não é? Vai te perguntar a localização da sua propriedade, tá certo? Você não precisa mandar agora, então eu vou escrever aqui, ó, depois. Por que depois? Porque eu não estou agora no sítio, então eu vou mandar depois a minha localização da propriedade. E a última pergunta do cadastro, produtor, é escolher o seu escopo de produção. Então, qual que é a sua atividade? Você é produtor de cana-de-açúcar, cacau e café, fruticultura, grãos, hortaliças, produção animal, extrativismo ou sistemas agroflorestais? No meu caso aqui, eu vou colocar que eu sou horticultor. Então, vou escolher 5. Depois que você respondeu as 4 perguntas do cadastro, que são perguntas bem simples, produtor, você vai ter que aceitar os termos de uso do sistema. Então, aqui, o que ele diz? A Startup Gestor Rural é uma empresa de software, todos os seus dados sensíveis são protegidos segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. Não vendemos dados do produtor, tá? Então, você fique tranquilo com isso. Para saber mais da nossa política de termos de uso de dados, você pode clicar nesse link aqui e você vai ser direcionado a um endereço na web, onde você encontra aqui todo o detalhamento do que a gente faz com os dados, etc. Né? Então, está carregando aqui o documento, mas só para vocês verem que existe um documento aqui. Então, aqui, ó. Aqui, ó, termo de uso e política de privacidade gestor rural e conecta. Então, aqui você vai ver que tem todos esses tópicos aqui. Então, a nossa política de dados ela é bem transparente, produtor. Então, vou fechar aqui e vamos voltar para o gestor. Bom, então depois que você fez o cadastro, eu vou aceitar os termos de uso, vou falar sim. Então, eu digo sim. Aí ele vai concluir o meu cadastro. Ó. Cadastro completo. Primeira coisa depois que completou o cadastro, produtor, né? Respondeu seu nome, CPF, colocou a localização, aceitou os termos de uso. Primeira coisa que você faz, salva o número do gestor na sua agenda, isso é fundamental. Segunda coisa, tem um link num vídeo de YouTube, que é esse vídeo aqui. Assista o vídeo para você aprender a usar. É importante o produtor estar preparado para começar a usar a ferramenta. E uma terceira informação importante que ele traz aqui depois que você completa o cadastro são as funções disponíveis no sistema. Então tem uma relação de funções. Tá? Então, ajuda, cadastro de colaborador, caderno de campo, indicação para um amigo, livro de caixa, relatórios e exclusão de registro, para pagar registro.
Mas vamos começar aqui, então, fazendo um registro simples no sistema para você entender como é que funciona. Eu vou usar o meu WhatsApp aqui, produtor, para a gente fazer esse registro junto. Gestor, plantio de alface americana, 1000 mudas na quadra C. Então, vocês podem ver que eu mandei um áudio aqui, vai carregar esse áudio na tela. Ele está processando a minha requisição, né? Que é esse áudio aqui que eu mandei. Alguns segundinhos, né? Bom, registro adicionado ao seu caderno de campo com sucesso, né? Então, ele registrou esse áudio. Para o produtor entender como é que ficou a anotação dele, a gente manda uma prévia de como é o caderno de campo do produtor. Então, eu vou abrir aqui essa foto numa aba aqui ao lado, aqui ó. Aquele áudio que você mandou aqui, que eu mandei aqui, ele se traduziu nessa anotação. Data, dia 23/1. Por que ele usou a data dia 23/1, produtor? Porque eu não informei data. Veja, se você fez um plantio, se eu tivesse feito um plantio ontem, no dia 22/1, eu poderia ter dito, gestor, plantio no dia 22/1, e ele anotaria esse registro. Aí ele anotou mais o que? A quadra C, que foi o lugar que eu fiz o plantio da alface americana. O lote, ele não anotou lote. Por quê? Porque eu não disse lote. Caso você use um lote de rastreabilidade específico, você pode anotar o seu lote. Qual operação agrícola eu registrei? Plantio. Qual cultura? Alface americana. Qual a quantidade que eu plantei? 1000 mudas. Tá certo? E aqui, veja, tem algumas informações que estão faltando. Por exemplo, eu não falei o número de canteiros que eu usei, o comprimento e a área. Ou seja, o registro dele dá para ser mais completo do que esse que eu fiz. Né? Então, se você quiser fazer um registro mais completo que esse, é possível, o sistema aceita. Mas eu fiz um registro básico aqui só para você entender como é que fica, tá? A gente entende que essa confirmação de registro aqui, produtor, ela é pedagógica. É pedagógica. É onde você confirma como você está fazendo seu registro. É uma maneira de você ver como você melhora o seu caderno de campo. Agora, produtor, eu vou fazer um outro registro um pouco mais complexo. Vou fazer um registro aqui de adubação usando 2 produtos. Gestor, eu fiz uma adubação na quadra C, eu gastei lá 2.000 quilos de composto e 500 quilos de calcário. A área que eu apliquei foi de 500 metros. Então, de novo, né? Ele tá subindo a minha mensagem aqui, não é a mensagem que eu mandei no meu celular aqui. A gente está vendo que ele está processando a minha requisição. Processando a requisição. Diferentemente do registro anterior, que eu só executei uma operação de plantio de uma cultura, aqui eu executei a aplicação de uma adubação de 2 produtos diferentes. Ou seja, o sistema produtor vai registrar 2 registros no meu caderno de campo. São 2 registros. Por quê? Porque eu apliquei 2 insumos. Eu não apliquei composto e calcário. Então ele vai adicionar 2 registros. E aqui, de novo, ele manda uma prévia para mim, para eu ver como é que ficou o meu registro. Então, de novo, data, o local foi a quadra C, a operação foi de adubação. Eu não disse a cultura, eu poderia dizer. Aí ele me traz aqui os quilos usados, não é? Ele me traz aqui a dose e ele me traz a área que eu apliquei, tá certo? Então foi 500 metros, ele me calculou. Eu gastei 4 kg de composto por metro quadrado e 1 kg de calcário. Então, produtor, você vê que o sistema ele organiza as informações para você, tá certo? Bom, agora vamos imaginar, produtor, eu sou um horticultor e eu tenho lá na minha propriedade 2 encarregados. E eu quero adicionar o meu encarregado para fazer registros no meu caderno de campo para mim. Como é que eu faço? Eu faço o seguinte, eu venho aqui no meu gestor rural e falo assim, ó, para ele. E falo assim, gestor, eu quero adicionar funcionário. Tudo por áudio, né? Você também, produtor, você pode escrever, tá? Você tem a possibilidade tanto de mandar áudio como eu estou fazendo, mas você também pode escrever. Aí, ó, ele processou a minha requisição e está dizendo, você pode mandar o contato para mim ou você pode digitar. Ou seja, eu poderia escrever o número 11, singular, ou eu posso simplesmente pegar e encaminhar o número da minha agenda. Então, vou pegar aqui contatos e peguei um número aleatório aqui.
Eu estou cadastrando esse número aqui aleatório como meu encarregado. Bom, ó, colaborador cadastrado, colaborador número tal, vinculado à sua organização. Como é que eu faço para esse colaborador acessar o meu caderno de campo? Eu simplesmente pego essa mensagem aqui, ó, e encaminho para esse colaborador. Encaminhando essa mensagem, o que vai acontecer? Esse colaborador vai clicar nesse link e vai poder começar dentro do WhatsApp do colaborador a registrar atividades no meu caderno de campo, não é? Esse módulo a gente chama, produtor, de módulo multiusuário, não é? Multiusuário. Então essa é a forma de você cadastrar outras pessoas que te ajudam na produção a fazer os registros para você, tá certo? Agora, produtor, eu vou fazer um registro um pouco diferente aqui. A gente fez os registros de caderno de campo, eu vou fazer um registro um pouco diferente, que é o registro de mão de obra. Vamos supor que eu contratei lá alguns diaristas hoje para trabalhar na roça comigo. Gestor, hoje eu gastei 2 diaristas e custou para mim R$250. Então, eu falei pro gestor rural que eu usei 2 diaristas e que isso custou R$250. Ele vai processar minha requisição e aqui ele vai anotar no meu... Ó, lançamento registrado no seu livro caixa. Ou seja, que é lá onde eu anoto as minhas despesas e as minhas vendas. De novo, ele vai me dar aqui uma prévia de como é que está ficando. Então, aqui, sou eu, a data, então... Ou seja, eu gastei na diária R$125, porque eu gastei 250 dividido por 2, 125. Ou seja, o gestor ele organiza para você as suas informações, tá certo? Agora vamos supor que eu registrei errado. Eu coloquei lá que eu gastei R$250 na diária agora, mas na verdade eu gastei 350 e foram 3 diaristas e não foram 2. Então o que eu faço? Eu vou apagar. De novo, eu posso mandar por áudio, eu posso mandar por texto. E aí eu vou escrever apagar para ser mais rápido aqui, ó, apagar. Então, apagar ou excluir, você faz esse comando no sistema, ele está processando, aí ele vai te perguntar, essa exclusão de registro, de onde você quer apagar a informação? É do seu caderno de campo? É do seu livro caixa? Ou você quer cancelar esse processo de apagar? Não, eu quero apagar do meu livro caixa, porque eu lancei a diária errada lá, né? Acabei de falar, gastei 350 e foram 3 diaristas. Qual informação eu quero apagar? Foi de hoje, eu acabei de lançar. Foi de hoje, tá errado. Eu lancei ali e vi que esqueci que eu de lançar coisa, tá errado. Então, o sistema, aí o sistema vai abrir aqui tudo que eu lancei no meu livro caixa hoje, não é? Hoje no meu livro caixa, o que eu fiz de lançamento? Eu fiz de lançamento esse registro aqui de R$250 por 2 diárias. Olha o que o sistema me pergunta, confirme o registro na imagem. Digite o número do ID, o número da coluna amarela para apagar permanentemente. Ou seja, para eu apagar aquela anotação errada, eu tenho que ver qual o ID dessa informação errada. Então, aqui na coluna amarela, eu escolho esse número aqui, 454, e aí ele vai apagar esse registro errado. Ele vai processar a minha requisição aqui, confirma a exclusão, livro caixa, ID tal, data, valor menos R$250, porque eu gastei R$250, né? Aí eu falo, isso, sim, é esse registro que está errado. Então eu vou lá e apago. Registro excluído com sucesso. Aí eu poderia anotar, fazer o registro correto. Qual que é o registro correto? Gestor, eu gastei R$350 com diarista hoje e foram 3 pessoas contratadas. Aí agora eu estou fazendo o registro correto, porque eu vi que eu apaguei, eu fiz a informação errada. Aí agora eu estou corrigindo a informação. Aí ele vai processar a informação pra gente aqui e vai registrar lá no meu livro caixa novamente. Então eu lancei no livro caixa, de novo, eu lancei no livro caixa e de novo ele me dá uma prévia do meu lançamento, que a gente pode abrir de novo aqui. Eu vou abrir aqui, nesse caso aqui, eu gastei R$350 em 3 diárias, ou seja, eu gastei R$116 por diária. Então o sistema calcula ele organiza e calcula algumas informações para você. Bom, agora o último módulo, e o módulo que talvez que seja mais relevante, porque é a parte mais difícil de se fazer gestão no campo, é a organização de relatórios.
Então, eu estou lançando essas informações, você está abastecendo. Né? Você foi lá no posto, comprou diesel, colocou no sistema que você gastou com diesel, colocou que você gastou com diária, colocou que você gastou com muda, colocou as suas vendas. Então, vendi para a cooperativa, tal. Você vai anotando, não é? Você vai registrando suas atividades agrícolas. O sistema vai organizar as informações e gerar cadernos e gerar os relatórios. Então, produtor, eu vou te mostrar aqui alguns relatórios que dificilmente você conseguiria fazer isso sozinho, tá? Então, como é que eu faço para acessar os relatórios? Eu posso mandar por áudio ou por texto, e eu vou escrever aqui para ser mais fácil, que eu estou na frente do computador. Relatório. Aí ele vai processar minha requisição e aí ele vai perguntar aqui, ó, gerador de documentos. Escolha a categoria de relatório. Os relatórios são organizados em 4 categorias. Relatórios comerciais, ou seja, todas as vendas que eu realizei e que eu fui lançando no sistema. Relatórios de despesa, que são as despesas que eu lancei no sistema. Relatórios financeiros e relatórios operacionais. Eu vou aqui no relatório de despesa. Então, eu vou escolher o número 2, que é o relatório de despesa, número 2. Aí ele vai me dizer, eu tenho 9 tipos de relatório de despesa, do primeiro ao nono aqui. Então, esses relatórios de 1 a 8 são relatórios detalhados, ou seja, se eu quero saber tudo que eu gastei com adubo, eu aperto 3. Se eu quero saber tudo que eu gastei com combustível, eu aperto 4. E aí eu consigo saber quando que eu gastei, qual que é o valor que eu gastei, a nota fiscal que eu gastei, etc. Mas eu vou pegar um relatório, produtor, que é muito difícil do produtor fazer sozinho, que é o de centro de custo consolidado. E vou escolher 9, portanto. Aí ele vai me perguntar de qual período você quer extrair essa informação. Eu vou, produtor, extrair uma informação de novembro de 2025, ou seja, de pouco tempo atrás. E aí eu posso mandar por áudio ou eu posso escrever, que nem eu estou fazendo agora, tá? Mas você pode mandar por áudio também. Eu vou escrever novembro de 2025, ou seja, lá em novembro de 2025, como é que foi as minhas despesas em novembro de 2005? Aí ele me gerou o relatório aqui, ó. Com esse relatório, no mês de novembro, ele organiza todas as minhas despesas. Então, ele me gera um gráfico de pizza aqui, onde ele organiza as despesas, mas ele coloca numa tabelinha fácil de ler. Então, de mão de obra em novembro, eu gastei 29 mil reais. De adubos e corretivos, eu gastei 44 mil reais. De geral, despesas gerais, tipo internet, funcionário administrativo, energia, água, eu gastei R$ 4.700. De plantio, eu gastei 15 mil reais. Combustível, R$ 2.950. Defensivos, 2.600. Ou seja, o sistema pega todas as despesas que eu lancei no mês de novembro e organiza para mim qual que é onde eu gastei mais ou menos dinheiro, tá? Então, ele faz isso por período, e aí eu escolho o período de análise, tá certo? Isso é um relatório que a gente chama de centro de custo consolidado, tá certo? Ele não é um relatório de custo de produção ainda, tá certo? Mas vamos extrair outro tipo de relatório. Relatório comercial, que dificilmente o produtor faria também sozinho. Aí os relatórios comerciais, meus amigos, é a opção 1. Eu vou colocar 1. Relatórios comerciais. De novo, eu tenho várias opções de relatórios comerciais. Ó, relatório detalhado de vendas, relatório de venda detalhada por cliente, ou seja, o que cada cliente comprou, relatório detalhado de venda detalhada por produto, ou seja, as vendas de um determinado produto, todas as vendas de um produto, relatório comercial de participação por cliente, enfim. Eu vou pegar esse relatório 8 aqui, que é o relatório comercial de preço por produto e cliente, que é um relatório complexo de fazer. Então, eu vou escolher 8. Qual é o cliente? Eu vou colocar a cooperativa, que é o meu principal cliente, no meu caso aqui. É a cooperativa. Qual produto? Eu vou escrever aqui tomate italiano. Tomate italiano. Aí ele vai perguntar qual período, produtor? Eu vou colocar novembro. Então eu quero saber o que eu vendi ali em novembro de 2025 para a cooperativa. Não é? Aí ele vai gerar o meu relatório, né? Está gerando um relatório desse período. Então, aí ele vai me gerar o documento aqui, ó. É um documento que já tem duas páginas, né? Vou fechar essa aqui. E aqui, ó, bom, relatório comercial de evolução do preço por produto e cliente. Ou seja, nesse relatório aqui, produtor, eu tenho tudo
o que a cooperativa comprou de tomate italiano meu. Então eu consigo ver aqui um gráfico de oscilação do preço e depois o preço deu uma estabilizada e tendeu a subir. Aqui, então, esse é o gráfico do preço, né? Então ele começou variando o mês, depois ele estabilizou e começou a subir. Aí o que acontece? Se eu olhar no cantinho aqui, eu tenho as datas da venda realizada para a cooperativa, o favorecido é a cooperativa, a cultura é o tomate italiano, o preço unitário de cada venda está aqui na coluna, a quantidade de cada pedido e o valor total de cada pedido. Então tá tudo organizadinho de todas as vendas que eu realizei para a cooperativa. Aqui no final do relatório, ele traz uma consolidação para você. Ou seja, qual que é o preço médio do tomate italiano que eu vendi em novembro? R$ 3,89. Qual a quantidade média de quilos que o pedido da que a cooperativa me pede por pedido? 330 quilos. Ou seja, cada pedido que a cooperativa me faz, ela pede 330 quilos de tomate. Qual que é o valor médio do pedido que a cooperativa coloca para mim? R$ 1.286,86. Ou seja, o sistema organiza essas informações para você. A gente não fez nenhum lançamento de informação comercial, vamos fazer uma aqui. Mas é o mesmo princípio, produtor, né? Gestor, eu vendi para a cooperativa hoje 2.000 quilos de tomate por R$ 3,75 o quilo. Então, para eu ter um relatório comercial como esse, por exemplo, eu tenho que fazer só isso aqui, ó. Fiz um lançamento comercial aqui. E aí ele vai processar, mandou para o meu livro caixa, não é? E vai me dar uma prévia de como é que eu lancei aqui. De novo, ele vai me dar uma prévia de como é que eu lancei. Então aqui, ó, eu vendi 2.000 quilos por R$ 3,75, dá R$ 7.500. Não é? Veja, eu não disse para o gestor qual é a nota fiscal. Eu poderia dizer, olha, gestor, foi a nota fiscal 17564, por exemplo, né? Mas eu não disse, então ele não vai anotar o que eu não digo. Importante, produtor. O sistema, o livro caixa, ele suporta você enviar informações por fotografia e por documento PDF. Ou seja, se você foi lá na agropecuária e comprou vários insumos, por exemplo, você pode mandar o PDF para dentro do gestor rural, ou você pode tirar uma foto do seu PDF, da sua nota, e o sistema vai registrar para você essas informações. Então, o livro caixa, ele é um documento, ele é um módulo que te permite fazer lançamentos por fotografia e fazer input de documentos em formato PDF, tá? Então, produtor, esse aqui é o nosso overview do gestor rural, né? A gente passou por todas as funcionalidades dele mais importante, tá certo? É uma ferramenta muito útil para produtores que querem fazer a gestão da sua propriedade, produtores que são certificados, sejam Global Gap, orgânico, conseguem usar a ferramenta e fazer toda a sua gestão operacional, né, pelo sistema. Então, assim, facilitando todo o processo de certificação, né? Então, a gente não tirou nenhum relatório operacional. Vamos tirar um relatório operacional aqui só para a gente ver como é que é. Um relatório de campo, né? Então, vamos pegar lá. Relatórios operacionais, é o 4. Então, eu coloco o 4. Aí eu tenho aqui relatório de colheita. Eu tenho vários relatórios. Caderno de campo, que é tudo que eu fiz. Relatório de adubação, relatório de colheita, disponibilidade. Tal. Vamos pegar relatório de colheita, então. 3. Então, quero saber só o que eu colhi no período. Quando? Eu vou colocar lá novembro de 2025 também, porque eu tenho dado lá. Pra gente analisar junto, né? Então, ó, aí ele vai me gerar um relatório aqui, ó, de colheita. Aqui, ó. Então, produtor, aqui todas as colheitas que eu realizei no mês de novembro. Tá vendo? Então, ele consegue organizar aqui, ó, para mim, ó, tudo que eu realizei. Então, se eu informo a colheita em caixa, ele coloca. Se eu coloco em caixa, ele coloca quantidade de caixa, o quilo total, qual que é o padrão da caixa. Então, por exemplo, aqui na mandioca, eu colhi 50 caixas e o padrão era 30 quilos. Deu 1.500 quilos, etc, tá? Então, o sistema, ele organiza para a gente tudo que a gente realizou num período de atividade agrícola, tá? Então, se eu quisesse saber só o que eu fiz de adubação, de manejo, de plantio, de pulverização e etc, tá? A ideia é que o sistema ele consegue dar apoio para o produtor no dia a dia dele, seja controlando as atividades, seja documentando as atividades por uma certificação, por exemplo, e seja fazendo gestão mesmo, apontando resultados do que está sendo realizado em campo.
né? Seja da área comercial quanto da área de despesas, tá certo? Então é isso, meus amigos. O sistema tem essas características. É assim que a gente usa o sistema. No nosso canal no YouTube tem mais detalhes de como é que você faz o lançamento de cada uma daquelas informações para que você entenda detalhadamente como é que eu faço um bom registro de plantio, um bom registro de adubação e assim por diante, tá certo? Dessa forma ficamos por aqui. Obrigado. Até a próxima.